interessante falar sobre fundação, porque eu me lembro quando eu entrei na faculdade de engenharia. Eu acho que aqui, né, pelo menos vocês dois, nenhum é especialista em cálculo estrutural. Não. É só. É só obra. pra abordar. Exatamente. Eu entrei na faculdade com 17 anos e eu fui descobrir mesmo quando um prédio ficava de pé no terceiro ano. Entrou fundações, que a gente decidiu ir para a parte civil. Então, o primeiro e o segundo ano é básico, né? Aí nós vamos pro terceiro ano. Engenharia geral, né? É, ali que. Primeiro e segundo ano é o geral. No terceiro que eu tive aula de fundações, eu comecei a entender, com 20 anos de idade, como é que um prédio ficava de pé. Então, eu não sabia qual que era o item que ficava aquele prédio debaixo da terra. Então, hoje eu sinto que as pessoas também têm essa dúvida, né? Então, a gente não é calculista, a gente é engenheiro de obra, vai? Vamos dizer assim. Peão, é um peão. A gente é peão de obra. É a carga, né? Hã? É o que leva a carga. Mas a gente sabe alguma coisa, né? Por exemplo, a dúvida, será que uma fundação de um prédio de 20 andares tem que ser o mesmo comprimento do prédio de 20 andares? Então, isso é uma dúvida. A gente até responde, não. Não necessariamente. Não necessariamente. Nunca é, né? Mas o Rafael levantou esse debate, assim, quando você perguntou isso, né? Que foi interessante, vamos né? discutir isso aí, cara. Fundação, essas coisas. Depois a gente vai pra estrutura e vai embora. Acabei de lembrar de mais uma coisa nessa parte aí. Responde o que você respondeu. Eu comentei aqui pra quem fica vendo essas matérias de engenharia e tudo mais, né? Acho que existe regra pra tudo, né? Teve, acho que a concretagem é da maior bloco único, né? A maior sapata, vamos dizer, pra um prédio, acho que em São Paulo Pra aqui. Pra segurar um prédio, então ele era um bloco único, não sei se era 3, 4 metros de altura, assim, na dimensão do prédio, era o maior volume de concreto já feito aqui, tirando obras de infraestrutura, né? Mas para um prédio era maior, você via os caminhãozinhos de concreto chegando assim, jogava, você falava, puta merda, não deu em nada. Mas era tipo 15, 20 concretando uma vez, concretagem pausada, jogar gelo no concreto. É um radiezão, é isso aí, um radiezão enorme. Um prédio em cima. É isso aí, imagina o peso próprio disso, né? E na contramão disso, nós já fizemos galpão industrial, né? Você pega lá um galpão com pé direito de 12, 13 metros e a fundação tem 20. 20 de profundidade. De profundidade, uma estaca. Você pega uma casa hoje aí, ela tem 5 metros de pé direito, telhado e tudo mais, tem 8, 9 de fundação. Então você pega, assim, pequenas coisas, detalhes, assim, que... Na verdade, o que vai definir mesmo a altura do prédio é o solo, né? O solo. É o estudo do solo. É o estudo do solo. Eu me lembro. É engraçado, né? Vou até adicionar. Hoje eu peguei um projeto pra gente poder fazer o orçamento da execução da obra, fazer a administração da obra. E no final você me paga. Eu vou trocar com você. E daí, no final das contas, só tinha projeto arquitetônico, né? É um projeto de quase 600 metros quadrados aí. Aí eu falei, como que um projeto desse não tem? Tem elevador, tem um monte de coisa, não tem projeto estrutural, né? Aí eu mandei pro Rafael, que pra quem não... O outro Rafael, o Barba Ruiva. É o Barba Ruiva. Rafael, que em Sorocaba também, difícil. Ter engenheiro... Barba Ruiva não é difícil. Requisito pra ser engenheiro. Ter o nome Rafael. E os outros aí... Conheço uns 10 já. Mas basicamente, aí falando resumidamente, aí pra piorar a situação, ele não tinha estrutural e também não tem nem a sondagem de solo. Aí o Rafael falou, viu, pra começar isso daí, vamos fazer a sondagem. E tipo, o cara já tem um projeto há um tempinho já. Já tem o projeto, pensando em construir agora, mas não tem a sondagem, não tem estrutural, não tem nada. Aí eu falei, como que constrói uma casa desse tamanho sem estrutural? Aí ele coloca lá de qualquer jeito, o elevador não sobe. Não elevador a casa. Porque... Como que vai ter uma carga do elevador? Tem outros quesitos lá no projeto. Do elevador é mais baixa, né? Tem balanço, tem bastante coisa. Você tem que fazer a fundação da casa, né? Tem coisas que o estrutural vai comandar. Deixa só o quadradinho do elevador, não tem posto do elevador. Chega lá, tem que colocar uma plataforma de... Eu não duvido. Não sei se foi você que comentou do vácuo que tem o elevador também, não foi você? Não, eu comentei que a espinha dorsal do prédio é a caixa do elevador. Porque é o contraventamento do vento. É o contraventamento, é isso aí. Na horizontal, quem segura é a caixa do elevador. Por que eu descobri no passado, quando eu comecei a minha carreira? Porque eu falava assim, por que não faz a caixa do elevador de alvenaria? Eu não entendia que fazia de concreto, pilar de concreto, a caixa inteira. Aí sim, na faculdade fui aprender que se der uma rajada de vento de 80 km por hora na horizontal, quem segura o prédio, a espinha dele, novamente, é o elevador. É o elevador. Eu aprendi isso também num curso de alvenaria estrutural. Então, tinha um professor lá, professor Fábio, se não me engano.
é lá da USP e tal, veio aqui em Itu. E ele falou que fizeram prédios aí de 14 andares com alvenaria estrutural, era um dos prédios mais altos aí que já se ouviu falar todo em alvenaria estrutural, acho que alguma coisa assim. E a caixa do elevador era toda em concreto armado, por conta de contraventamento. contraventamento. E voltando à Os história, enrijecedores, né, da alvenaria. É isso mesmo. E voltando à história, também na época da faculdade, revertendo, eu fui monitor de Solos, né? Geologia. Geologia. Imagina eu, monitor de geologia. O professor faltava, cara. O cara faltava, falava, Rosa Lima, vai lá e dá qualquer exercício pros caras. Imagina, cara. Eu vou lá dando exercício pros caras. Os amigos do Paulo também não sabem calcular a fundação. Era um rolo. Mas assim, o que eu gravei bastante dessa época, que quem define são vários tipos de fundações. Você tem os bulbos de tensões, né? Aquelas onde ele estoura, onde o solo cisalha. Mas até a escolha da fundação, na época, eram 20 tipos de fundações, 20 tipos. Hélice contínua, raiz, um monte. Como é que você escolhe isso daí, né? Primeiro, tudo parte da sondagem. A sondagem, o que é, para quem é leigo? Nada mais do que um tripé que monta, tira a amostra do solo e manda para o laboratório. No laboratório ele vai dizer onde aquele solo, as camadas de solo, onde é arenoso, onde é solo rígido. É assim que define, não necessariamente um prédio de 20 andares, ele pode ter 2 metros de fundação. Depende, se embaixo deu rocha, você faz uma sapatinha. E ainda assim, né, lembrando que na sondagem existem alguns métodos de sondagem, né? Isso. Essa sondagem que a gente está acostumado a ver, que o cara vai lá com aquele pezinho de 60 quilos, levanta X metros da barra lá e X golpes e vê quanto desce em metros, né? Ele conta a quantidade de golpes pela seção do tubo, ela vê resistência. Porém, tem alguns que são feitos ao contrário. Por exemplo, você já meio que dimensionou a estrutura sua, né? Do tamanho, você já sabe as cargas que vão influenciar ali as tensões no solo. Você já direciona os pontos. E aí você fala, olha, eu preciso de um furo até X metros, porque eu tô prevendo que vai ser... Então você faz alguns pré-cálculos, né? E aí tem... não é Terzag, tem uns nomes, A mais comum é da percussão, né? Percussão, então tem... É que por nome ela tem lá os Terzag, tem o X, mas percussão é o nome que a gente fala mais comum, assim, né? Mas ela tem um nome ainda assim. Quando você receber o relatório, veja em cima no cabeçalho lá o nome do relatório. Eu não lembro agora. Mas a primeira vez que eu fui fazer um orçamento, né? Porque no escritório a gente tem um padrão, o cara chega, vai falar, a gente tem feito o pacote completo, né? Então fala assim, ó, tem topografia, né? Plano altimétrico e tem estudo de insolação aí, de solo. Aí não tem. Aí a primeira vez que eu fui fazer o orçamento, a pessoa me mandou, eu falei, o que é isso? Que ela manda lá essa sigla da forma que vai ser executado. Não é só fazer lá a perfuração, aí você começa a entender. Nossa. Aí eu mandei pro engenheiro que faz pra gente o cálculo, né? Não, é isso mesmo. Eu falei, me explica melhor o que é isso mesmo, né? Aí que eu fui entender que existia vários padrões de... E uma dica, a sondagem não é só quando você já comprou um empreendimento que vai calcular a fundação. Antes de você comprar o terreno, também é legal você fazer um ponto de sondagem. Porque se essa sondagem, antes de você comprar o terreno, acusar que você vai fazer uma fundação do tamanho do prédio, não vale a pena. Não vale a pena. Ó, tô com um relatório de sondagem aqui que tava fácil. Como é que chama? Relatório tal. Aí tá aqui, ó. Do serviço. SPT. SPT são os números de golpes lá e tudo mais. Mas, ó, as sondagens, prospecções, foram executadas sendo que esse serviço X milímetros, então ele fala... Tipo Terzag PEG. É isso mesmo, você falou, Terzag. Terzag. Então é Terzag. E aí tem uma outra que é por percussão, né? É batendo, tem uma que é furando. Então você tem vários tipos de sondagem. Todas é o estudo do solo. É estudo do solo. Você vai tirar uma amostra nas profundidades do solo. A cota de apoio é onde o solo é mais resistente. Ou seja, quantos metros do nível do solo você vai pegar a rocha. É isso aí. A rocha não necessariamente é uma rocha, é um solo duro, rígido, né? Rígido. Aí você faz a conta ao contrário, você calcula aquele peso do prédio de 20 andares, né? Ou de 30 andares, e aí você calcula as cargas que estão chegando no solo, e aí, repetindo, não necessariamente um prédio de 20 andares pode ter uma fundação de 8 metros. É isso aí. Né? Pode ter uma fundação de 8 metros. E repetindo, dependendo da sondagem, antes de comprar o terreno, você
analisar o solo e acusar que só vai encontrar o solo de apoio a 50 metros de profundidade, inviabiliza a construção do prédio. E ninguém vai entrar num barco desse. Teve um gerente que aprendi bastante com ele, hoje está em outra empresa, mas ele falou que teve uma empresa que ele prestava serviço, que ele era funcionário, e comprou um terreno, fez um baita projeto de infraestrutura, de construção, pô, vai ser assim, vai ser assado. Eu sei que no final deu para construir casas de steel frame. Caramba! Porque o solo era tipo um brejo. Brejão. Pior que acontece, né? Era um Segura. brejo. Às Aí vezes teve que readequar todo o projeto construtivo, né? Uhum. O projeto de implantação que foi vendido aconteceu, só que foi em métodos construtivos Olha aí, alternativos. Caramba, Radiei, porque não adiantava fazer estaca, nem sapata, nem Uhum. nada. E E você sabe que tem uma outra curiosidade, eu vou Cons- lembrando. construção por causa de peso, né? Outra curiosidade, às vezes, quando o tal do SPT, que são o número de golpes para saber se o terreno está mais duro, às vezes você chega na cota que o terreno está duro. Fala assim, não, ali beleza, vou apoiar minha fundação ali. Às vezes, Você a pegou empresa uma rocha. séria, ela desce mais do que aquele ponto que deu solo dureza, porque às vezes desse solo dureza tem um brejo. Nossa. E aí, o Às vezes você peso do encontrou rocha prédio única, né? Por isso É. você faz mais de um furo, né? É Isso pra é o não ser contrário. premiado, né? Ao contrário, aquele peso do prédio que está ali naquele solo duro vai formar como se fosse um pilão de caipirinha. E vai empurrar aquele brejo e o prédio vai descer. Nossa. Exatamente. Ele vai compactando esse brejo. Então, às vezes, quando você chega no solo dureza, solo de que você, ali eu vou botar meu ponto de apoio ali e vai estar tranquilo. Não está tranquilo, porque você não sabe se embaixo tem brejo. Dependendo do lugar, você tem que fazer aterro, né? Fazer troca de solo. Chegou lá, Exatamente. você começou a escavar, você tem que arrancar Falou o tudo. solo mole Falou e colocar tudo. solo bom pra poder fazer o seu Cimento. prédio, fazer solo cimento, é isso aí. Você faz uma receitinha de bolo ali, joga. Cara, é muito louco. Mas as pessoas, eu também tinha essa ideia, falar, um prédio de 30 andares, como é que é a fundação de 30... 30 metros, tipo árvore, né? Será que o que tem pra cima tem pra baixo, igual coqueiro, igual árvore? Tanto não tem, que foi uma discussão que nós tivemos aqui, os prédios de Santos, né? Por que os prédios de Santos estão inclinados? Porque na época a fundação que foi feita foi uma fundação sapata, rasa, para aquele prédio de 20 andares que tem lá. Aí chegou um prédio do lado, o bulbo de ações, tendeu Bulbo de pro outro. ações, bulbo de tensões, como é Bulbo ideia. de tensões. Então, por que naquela época já não fez uma fundação profunda? O Sim. prédio não tender. Hoje eles já fazem uma fundação profunda. Mas o próprio termo fundação profunda não significa que é o comprimento do prédio. Não. Fundação profunda é que ela não é rasa, tem 2 metros, ela tem 16 metros. E pra quem não sabe aí, né? E muita gente acompanha, a gente até vai saber. Hoje você tá em minoria, cara. Você tá em minoria aqui. Mas Eu estou aprendendo, eu sempre aprendo. o que segura mesmo a carga de um prédio, uma estaca, por exemplo, não é a capacidade de suporte de ponta, né, no caso. E sim o atrito que ela tem na lateral da estaca. Falou tudo. Ela distribui Então, a carga, né? Na verdade, não. Que eu falo assim, por exemplo, essa garrafinha aqui, Uhum. no caso, ela vai estar lá e um peso aqui em cima. A carga de suporte dessa base é muito inferior à carga de suporte da lateral. A lateral aqui, o atrito de não deixar a estaca descer ou subir a terra comprimindo forte. ali, Uhum. é mais forte do que, vamos dizer, o fundo dela. Entendi. Imagina que essa garrafinha que ele tá falando tá dentro da terra. Entendi. Então, ao invés de você aumentar, às vezes tem mais sentido você engrossar a estaca, né, de Diminuir o 30 comprimento. centímetros e Do que diminuir o comprimento, Entendi. entendeu? Então, às vezes vale Caramba. mais a pena você engrossar o diâmetro da estaca do que deixar ela com Exatamente. X mil metros. Fala, aí. pô, tem um prédio de 20 andares com uma estaquinha de 6 metros. É. Só que você vai olhar a estaca, ela tem 1,5 metro. E isso nós estamos falando também muito rasamente, né? Igual o Paulo falou, vai do sim, tipo de fundação que vai ser feito, muitos se é detalhes, contínua, né? se não é, tal. Eu vejo que um projeto estrutural, falando leigamente, né, a gente tem muitas questões de se levantar antes de começar a calcular. Então, não é simplesmente, vamos fazer ali, copiar e colar. Não é. Você tem que um histórico, entender o que Verdade. tem antes, e entender o projeto, que o projeto também modifica a carga, né? E depois você passar a calcular. Eu aprendi esses dias que até para calcular, você tem que ter criatividade também. Porque se de repente tem um problema de uma carga tá muito pesada de um lado ou de um ponto, você tem que pensar de uma outra Contrapeso, forma né? para Alguma coisa distribuir. assim.
sempre simétrico, né? Sim. Eu imagino que seja isso. Então, mas eu achava que era só, não, coloca aqui, coloca ali. Não, não é E só Sorocaba tem mais isso, né? Porque Sorocaba é uma formação rochosa. isso. Uhum. Então você pega silt e até falar chega. Então você pega silt amarelo, você pega silt vermelho, você pega silt preto, você pega tudo quanto é porcaria de silt. Uhum. Aí você pega argila siltosa, areia siltosa, silt arenoso, silt argiloso. Você pega essas porcaria que tem aqui na região. Não é Sorocaba, não. Região metropolitana de Sorocaba. Isso aí Sorocaba, os estende... prédios, então, tem a fundação mais Então, rasa? Por causa do Não, solo? tem mais profundo. Uhum. Porque às vezes você pega uma argila boa, às vezes pega uma argila ruim. Uhum. Então você tem que fazer sondagem, sem choro, Só nem que é o vela. contrário, é mais ou menos o que eu falei. É isso aí. Você passa a dureza e tem a Você argila. você passa a argila, depois você pega um Porque se o solo Rafael Calculista tá muito chamando a rico, sua pega... atenção- Os caras Você não tão tá falando besteira do caramba, O cara puta tá tão boa do ferrado, caramba. Ele tá tão ferrado quanto eu, cara. Ele assiste bastante gente, só que ele assistiu Mas ele depois. tá trabalhando e escutando, Deve né? estar, com certeza. Então, você não falou nada? Ainda não falou. Então nós estamos certos. Tá certo. A linha de raciocínio tá certa. Ninguém contrariou, né? É, tá. Mas dentro do que o Fernando falou, aí É. entra a arquitetura. A gente discutiu isso nos podcasts passados. Se o arquiteto que está gerando, fazendo a concepção do projeto, não tem a noção mínima para passar para o calculista, ele já passa a bola errada. Sim. Por isso que hoje a gente até discutir que era arquitetura, da arquitetura do projeto. Isso é tudo. Isso é tudo. O cara ter a noção básica do estrutural. Na real, É? você tem que ter uma troca muito, muito direta com o profissional que é calculista, quando é o arquiteto, Tá? porque, cara, isso faz diferença no preço final da obra. Muito. Ele faz uma logística ser mais interessante na obra. Eu vejo que tendo esse auxílio, não um cara que fala, não, depois eu me viro com um engenheiro. Chuta o calculista que... Cara, isso gera diversos problemas que eu não imaginava que seria assim. E a gente não aprende isso na faculdade. A gente aprende a fazer um pré-dimensionamento, fazer uma coisa bem rasa. E na hora que é na situação real, cara, é outra coisa, outra situação. É. Então também não tô falando pra nenhum arquiteto virar engenheiro, mas eu tô falando assim, Noção é interessante básica. você ter parceiros pra você ter noção, você ter um suporte. Ó, viu, me ajuda em tal coisa. O cara vem, ele dá a consultoria, assessoria, seja o nome que o pessoal quiser dar. E ainda lembrando, né, que além de você calcular a carga, né, você tem que pensar no tipo de telhado que você vai pôr por questão de empuxo, né? Sim. Ao invés de levar a estrutura pra baixo, levar pra cima. Telhado. Você pega... Tudo E a ver. algumas coisas Tudo a ver. pega e leva a estrutura inteira, arranca da fundação ali. Como é que chama? O subvento, né? Que a gente chama Tem de um nome empuxo técnico, ali, é não empuxo, sei né? se fala empuxo, mas... O Pega ali, você vê importante algumas é coisas... ter no Parece cálculo, que né? você já viu, tem uns vídeos aí que leva quase que a estrutura inteira, pô. Subpressão que chama, lembrei. Subpressão, Subpressão é o vento que bate de de baixo, baixo pra cima do telhado, Levanta tudo. que faz com que o prédio seja um arrancamento, vai. E o concreto não tem resistência à tração. atração, Quem segura? O aço. o aço. O aço só serve para isso. Por isso você coloca aço no... Não precisava ter aço. Se fosse só a força axial, peso. Tanto é que tem algumas fundações de estacas que você vai ver lá, ela tem 10 metros, mas só 3 de armadura. É. Porque é só pra resistir ao cisalhamento naquele Atração. trecho que ela tá perto do solo ali Você viu? Esses dias a gente conversando com alguém aí, eu tinha visto antes também numa matéria, o pessoal tá produzindo o vergalhão de A fibra. Jennifer mostrou, de fibra, fibra de vidro. Cara, eu achei Eu muito achei doido. interessante, mas... E aí? Faz o seu prédio. Você confia? Eu não faço meu Eu prédio. não Eu confio, até não é a comentei casinha do exemplo cachorro, que meu. você tinha dado aqui ainda Casinha sobre, do Não, sobre acho a piscina. ótimo, acho da hora, mas assim... E aí? Mas, será? Eu acho que funciona, cara. Porque senão não teria Não, eu sendo também. produzido. Parece que no Brasil ainda não chegou, mas na Europa, assim, em Quem foi outros que a gente lugares. pergunta? Vou falar que eu pergunto. A gente falou disso aqui. É. O Steel Home. Você lembra que a gente foi no coisa do Steel Sim, Home? sim. A gente conversou lá com o Em Thiago, loco, em teve loco. aqui, gente boa pra caralho, meu. E aí, pô, tô mudando, não sei o que tem, vou morar numa casa assim. Pô, mas sua casa é de steel frame? Não. Mas ele falou que já depois a gente conversou. Agora, não. agora lascou Não, mas tudo. aí a gente conversou, ele falou, não, pô, já morei e tal. E aí foi por questão de Não, mas proximidade ele, de trabalho. ele justificou que Ele ali justificou. era, não Mas era eu questionei, a eu casa falei, pô, por fixa que, que você dele, não, né? por que que você não tá morando no nesse... Honda e tem um Toyota, né, velho? É tipo É. isso. É. Aí, tipo, será que os caras que desenvolveram estão usando isso? Tipo, eu sei que tem gente usando. É igual aquelas formas de isopor. Sumiu do mercado, parece. Sabe, é umas coisas assim. Pra pré-moldada? Pra Sabe? pré-moldada? Não, forma de isopor pra fundação. Ah, tá, Ah. sim. Tava bum, É, bum, não- bum. Você viu isso tudo quanto é lugar. Puf, de repente desapareceu. Não sei, talvez igual a gente sempre falou aqui, um lobby. Pô, É. tem o lobby do aço.
pô, você acha que a Gerdau vai deixar esse projeto sobreviver? Nem que ela vai lá e compre, né? Tem esse detalhe aí. Você entendeu? Assim, eu tô supondo aqui, Tá logo falando. recebe um processo a Gerdau. Mas, Processo não só Rafael, ela. não processo em louco, Não, então vou falar mais. Aí tá aço, você pega assim, Não, pô, mas eu acho que chega tem lá e outra fala, questão, pô, né? Não é só o aço, acho que a questão do minério em si tem todo... é isso aí. Pra se tornar aço, tem um processo É antes isso aí. disso muito E grande. outra, fibra de vidro, qual que é o processo de fabricação disso? É ecologicamente correto? É viável? Qual que é a destruição? Sabe aquilo lá? Tava falando esses dias, a gente comprou um todinho, um Nescau, sabe? Aqueles chocolatados assim. Toma uns 10 por Aí dia. vem um canudo de papel Uhum. Sim. dentro Nossa, da que embalagem horrível. de plástico. Papelão. Não, dentro da embalagem de plástico. Vem um vem plastiquinho, Aí você tira o plástico. você tira o plástico pra usar o papelão. Qual que é o sentido de fabricar de papelão? Né? Então, Não, assim, o umas problema é o canudo, não é o que ele é fabricado. É o canudo. então. Assim. É o canudo. E não o problema de. Então, assim, algumas coisas você fala, pô, será que não foi só pra reduzir um custo e tá enfiando essa coisa de tartaruga na gente? E às vezes É umas nem coisas reduz malucas, o custo, sabe? né? Às vezes nem reduziu o custo. Às vezes é só pra pra eles é combater mais uma viável. polêmica sei que lá, gerou uma aí. polêmica, é. Então, assim, é legal. Eu vi isso aí, não A procurei gente falou informação. sobre Marmitex numa época, não falou? Marmitex, nós falamos, pô. Fala de novo aí, que eu não Que a sabia gente agora. falou que Em alguma coisa de Sorocaba, alumínio, né? né? Do alumínio, só podia de alumínio, não podia de isopor, embalagem de isopor em Sorocaba. É. Falei, pô, mas por que Só não? alumínio. Entregadores não podia, tem que ser de alumínio. Por Não quê? podia... Tipo, a marmita tinha que porque estar eles numa falavam embalagem de que alumínio. tinha, sei lá, não sei explicar, mas eu não lembro, a gente na época... Na época a gente puxou o Uma que bactéria no era. isopor. Não Sei é lá. bem isso. Já Diz falaram que- isso do papelão, né? É. Pras pizzas. É. Pras pizzas. Pizza não podia vir no coisa de papelão, né? Não sei o que era, alguma coisa assim. Tinha que ser num negocinho lá reforçar. Falei, puta, que sentido tem isso? Meio umas maluco, coisas- né? Então, assim, vamos ver se vai vingar. Eu espero que vingue, espero que seja um processo legal. Convido o pessoal aí, se estiver assistindo, vir participar aqui e contar pra gente, porque a curiosidade é grande, né? A gente vê uma coisa ou outra aqui. Hoje a internet tem de tudo, né? Mas, assim, a gente já viu construção com fundação com bambu no lugar do aço. E tá aí. Verdade. Construções alternativas. Tá aqui Bolívia, Colômbia, não sei onde o pessoal usa, Peru. Só usa bambu no lugar da A gente falou fundação. sobre bioconstrução, que também Bioconstrução, teve outros modelos. Antigamente a fundação das casas era tudo sem fora aço. de madeira, né? É, Fora de É isso madeira. Então aí.